Olá, tudo bem, pessoal? Estamos na aula 2, poliedros convexos. Hoje uma aula especial só sobre exercícios para a gente poder praticar o que nós vimos na teoria na aula 1. Lembrando que o ponto principal da nossa aula 1 falava exatamente da relação de Euler. Vamos recapitular aqui rapidinho. Número de vértices eu represento pela letra V. Número de faces pela letra F. Número de arestas pela letra A. Então, o que é que dizia a relação de Euler? Número de vértices mais de faces vai ser igual ao número de arestas mais 2. Então, aqui vai ser um ponto importantíssimo da nossa aula. Eu encerrei a aula 1 te falando que não esperasse que viesse em questões do Enem uma figura pronta para você sair contando o número de arestas, de vértices e de faces. A questão vai fazer você pensar um pouquinho e encontrar meios algébricos para poder achar, por exemplo, o número de arestas. Vamos ver aqui uma questão para você entender melhor o que eu estou falando. Um poliedro convexo é constituído por duas faces hexagonais e 6 faces quadrangulares. Determine o número de faces, arestas e vértices desse poliedro. Bom, lendo a questão inicialmente, ela cabuetou para mim que eu vou ter duas faces de um tipo e 6 faces de outro tipo. Eu tenho duas faces hexagonais e 6 faces quadrangulares. Por enquanto, para mim, o que interessa é contar o número de faces. Primeira coisa pedida na questão: número de faces. Duas de um tipo, somada com 6 de outro tipo. Então, eu tenho aqui 8 faces. Qual o nome deste poliedro? Octaedro. Segunda coisa da questão: vocês estão lembrados que aresta é aquele segmento que une duas faces. Aqui a questão fala que eu tenho faces hexagonais e faces quadrangulares. Face hexagonal é face que tem 6 arestas. Face quadrangular é face que tem 4 arestas. Uma face hexagonal, 6 arestas. Se fossem duas hexagonais, 6 mais 6 arestas. Se fossem 3 faces hexagonais, seria 6 mais 6 mais 6. Então, pense comigo. Escrever 6 mais 6 mais 6 é coisa de criancinha. É coisa de criança botar 6 mais 6 mais 6. Quando eu fazia a terceira série, com a tia Gilmar, ela dizia para mim: Quinquinho, 6 mais 6 mais 6 é 3 vezes 6. Então, pense comigo, ó. Eu tenho 6 faces, perdão, duas faces hexagonais, seria 6 mais 6, o que resultaria em 2 vezes 6. 6 faces quadrangulares, seria eu somar o 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, o que seria isso? 6 vezes 4, sobre 2. Só para fixar, duas faces hexagonais, 6 faces quadrangulares. Eu vou dividir por 2, não é por outra coisa não, é porque cada aresta foi contada 2 vezes. Se eu não dividir por 2, o resultado que vai aparecer vai ser o dobro do resultado correto. Continuando então, o número de arestas vai ser quanto? Multiplicou 2 com 6, deu 12, multiplicou 6 com 4, deu 24, isso aqui sobre 2. Amancebando o 12 com 24 vai ser 36 por 2, me forneceu então 18 arestas. Segunda coisa na questão já foi encontrada: número de faces, número de arestas. Falta eu achar o que agora, pessoal? Número de vértices. Olha o que está ali nos esperando: a relação de Euler, né? Eu não sei quem é o V, mas eu sei que meu F vale quanto? Vale 8. Eu sei que o meu A vale quanto? 18. Isso aqui mais 2. O número de vértices mais 8 vai ser igual. A amancebou aqui vai dar 20. O 8 que está somando, quando muda de lado, inverte a operação. E o contrário de somar é subtrair. Ficaria 20 menos 8. O número de vértices 12. Então, este meu poliedro tem 8 faces,
18 arestas e 12 vértices. Antes de irmos para o exemplo 2, vamos fazer aqui uma pausa para falar sobre ângulos poliédricos. E para explicar ângulos poliédricos, eu preparei para você essa figura, que é uma pirâmide, né? Mas não é o caso agora falar das suas propriedades. Bem, temos aqui um pentaedro, eu tenho 5 faces, né? E eu vou observar, por exemplo, que este ângulo aqui, ó, contém o vértice B. Deste vértice B, vão partir quantas arestas? 1, 2, 3 arestas. Então, eu tenho um ângulo triédrico. Por exemplo, este ângulo com vértice C, deste vértice vão partir quantas arestas? Também irão partir 1, 2, 3 arestas. Eu tenho ali mais um ângulo triédrico. Porém, se eu for analisar agora este outro ângulo ali, ó, naquele vértice dele vão partir quantas arestas? Conte comigo, ó. 1, aqui, ó. 2, essa aqui. 3, essa aqui. 4. Então, neste caso aqui, pessoal, temos um ângulo tetraédrico. É importante ressaltar que essa aresta VB, ela liga o vértice B ao vértice V. Então, do mesmo modo que as arestas são contadas 2 vezes quando eu conto face a face, quando eu conto também vértice a vértice, as arestas também serão contadas 2 vezes. Bom, então, terminada essa explicação, vamos para o nosso próximo exemplo, o exemplo 2. Questão 2, tratando agora da explicação que eu dei agora há pouco, temos um poliedro convexo que é constituído por 3 ângulos tetraédricos, 6 ângulos pentaédricos e 4 ângulos octaédricos. Pessoal, para cada ângulo temos um vértice. Então, se aqui eu tenho 3 ângulos tetraédricos, aqui eu já posso contar, viu? 3 vértices. 6 ângulos pentaédricos, eu tenho aqui mais 6 vértices. 4 ângulos octaédricos, eu tenho aqui mais 4 vértices. Anotando então, fazendo a soma. Número de vértices comigo: 3, mais 6, mais 4. Número de vértices: 13. Bom, dando sequência, aqui foi apenas o passo 1. Bora para o passo 2, tentar encontrar o número de arestas. Lembrando da questão que é que eu encontro o número de faces, mas a relação de Euler, que é aquela, vamos, né, encontrar o número de faces, fazendo o que, pessoal? V mais F igual a quem? A mais 2. Então eu tenho que encontrar o número de vértices, vamos também encontrar o número de arestas. Então, depois de encontrar o número de vértices e de arestas, vai faltar somente o número de faces, que é o que a questão está querendo. Número de arestas, olha só, passo a passo, viu? 3 ângulos tetraédricos. 3 ângulos tetraédricos. 3 vezes 4. Tetra te lembra 4. 6 ângulos pentaédricos, ou seja, 6 ângulos pentaédricos é 6 vezes 5. 6 vezes penta, te lembra o quê? 5. 4 ângulos octaédricos. 4 ângulos octa. Octa te lembra o quê? 8, né? Então, 4 vezes 8. Eu tenho que dividir por 2, não é por outra coisa, não. É porque cada aresta liga 2 vértices. Número de arestas, então, vai ser igual a quanto? 3 vezes 4 dá 12. 6 vezes 5 deu 30. 4 vezes 8 deu 32. Isso aqui sobre 2. Número de arestas vai ser 12 com 30 deu 42. Com 32 deu 74. Quando eu dividi por 2, eu vou ter então 37 arestas. Não esqueça o seu foco. Não esqueça o seu foco.
a questão que é o quê? Número de faces. Até agora eu achei quem? Número de vértices e o de arestas. Usando a relação de Euler, como nós. Número de vértices no painel tem letra V? Tem. É 13. No painel tem letra F? Tem. Não tem. Não aparece letra F. No painel tem letra A? Tem. Quem é? É 37. O número de faces vai ser igual. Quando eu somar 37 com 2, deu quanto, pessoal? 39. Vou passar para lá o 13. Está somando, vai passar subtraindo. Então, este meu poliedro vai ter 26 faces. Neste exemplo, eu vim reforçar aquele meu discurso quando eu encerrei a aula 1, quando te falei que não esperasse no Enem questões que viesse o desenho, o sólido geométrico para você contar o número de arestas, por exemplo. Quem assistiu já a minha aula 1, lembram aquele sólido que eu usei, aquele pentágono, aquele pentaedro? Então aqui está ele, ó, planificado. Ali estava bem fácil, porque eu contei com você face a face o número de arestas, ficou fácil de encontrar o valor. Então, cuidado com esse tipo de questão aqui, ó. Você pode ser atraído e pensar o seguinte: contar aqui, por exemplo, o número de vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalmente errado. Não são 10 vértices. Vou te ensinar como fazer esse tipo de questão. Vamos transformar essa questão como naquela primeira de hoje, na nossa questão número 1. Olha só. Esta face tem quantas arestas? 3 arestas. Essa face também tem o quê? 3 arestas. Então, faces que tem 3 arestas eu chamo de quê? De face triangular. Então, eu vou ter 2 faces triangulares. Anote então. 2 faces triangulares. Esta face aqui tem 4 arestas. Esta outra face também 4 arestas. Mais uma face com 4 arestas. Face que tem 4 arestas nós chamamos de face quadrangular. Então, anotando agora: 3 faces quadrangulares. Olha só, o número de arestas que eu vou representar pela letra A vai ser igual. Lembre-se, 2 faces triangulares. 2 faces triangulares. Tri te lembra o número 3. Mais 3 faces quadrangulares. 3 faces quadrangulares. Isso aqui são 2, lembrando que cada aresta foi contada 2 vezes, e cada aresta une 2 faces. Número de arestas, multiplicou aqui, deu 6, multiplicou aqui, deu quanto? Deu 12. Então, o que é que o Campos tem? 6 mais 12, isso aqui sobre 2. Amancebou, deu 18 por 2, então este meu poliedro tem 9 arestas. Se você quiser revisar alguma teoria, é só visitar a aula 1, que lá tem a explicação minuciosa sobre a relação de Euler e outros pontos importantes que foram abordados nessa resolução das 3 questões da nossa aula de hoje. Em breve, na aula 3, a gente já vai começar a mexer já com os sólidos geométricos, paralelepípedo e cubo. A gente está na aula 3, para a gente ver lá áreas e volumes, enfim. Até a aula 3, para a gente poder continuar a aprender geometria espacial de um modo bem dinâmico, bem didático. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.